pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e eu quero testemunhar a dificuldade, né, que eu tenho tido, que já tem quase 2 semanas, mas glória a Deus eu tô conseguindo gravar aqui na madrugada. Tô desde quarta-feira à tarde com o tema. Botei o despertador para despertar 2h30 da manhã, mas graças a Deus fui despertada 5 horas, pelo menos, agora deu para gravar. Eu queria testemunhar algo antes. Deus me deu o tema quarta-feira à tarde e eu cheguei ao culto da minha igreja e a bispa Isinete pregou. E a pregação dela tinha muito a ver com o tema que Deus já tinha me dado. Então, assim, eu quero testificar que o Espírito é o mesmo. Eu vou aguardar sair o vídeo desse culto também. E vou postar aqui no nosso canal para que vocês que têm interesse assistam. Porque é um tema, assim, se Deus tem testificado em vários corações para falar sobre isso, é porque Ele quer alertar a igreja, quer nos alertar. E eu fiquei maravilhada quarta-feira, porque tudo que ela falou foram coisas que eu vivi durante a semana e o que Deus tinha falado ao meu coração. E às vezes a gente, se vê aí criticado, alguma coisa do tipo, mas a gente vê que a gente está no caminho certo. E o nosso tema é negociar princípios pode ser fatal. Fatal mesmo, porque as pessoas têm negociado muitos princípios de Deus. E às vezes a gente se apega somente na graça e na misericórdia. Mas eu quero deixar aqui para vocês, através dos textos bíblicos e da direção que Deus me deu, uma misturada do nada, mesmo eu tentando botar poucos versículos, mas não é possível, né? Pela dimensão na qual Deus fala comigo, eu tenho que ir buscando os versículos e acaba saindo muitos versículos. Mas é isso aí, a gente tem que estudar a Bíblia, não é verdade? Eu quero contar a história de Ruth, e a gente vai lá em Ruth 1, do 3 ao 18, que é a história de uma pessoa que não negociou princípios. Uma pessoa que foi fiel, não só à sogra dela, mas ao Deus que ela tinha conhecido, né? E me chamou a atenção, Deus falou comigo em relação a Ruth. Diz assim, ó. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com a mulher moabitas. Era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras, voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras ao lugar onde estivera. Indo ela caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa, na casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhes disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos
para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e se houvesse filhos, esperá-los-eis até viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim se amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não insistas para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrereis eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vê que história linda, né? A gente geralmente fala de Ruth com a questão de fidelidade e tudo. Ela realmente foi fiel à sua sogra. Mas eu vejo aqui em outro contexto. Ruth, ela era moabita. Os moabitas adoravam outros deuses, entendeu? E eu creio que a partir do momento que ela conheceu essa família, que ela se casou com um filho de Noemi, ela conheceu um Deus verdadeiro, né? E ali ficou sobre a vida dela, incluído no coração dela, os princípios da palavra de Deus. Então, conhecendo os princípios da palavra de Deus, primeiro, Ruth teve compaixão. Ruth pensou em Noemi, não só em si mesma. E Ruth não queria abrir mão de viver aquilo que Deus tinha para ela. E quando ela foi fiel a Deus e foi fiel à sua sogra, Deus a honrou. Porque se a gente for ler os textos mais na frente, elas foram para a terra onde Noemi queria estar. Lá ela conheceu um primo de Noemi, que acabou por fim assumindo Ruth e se casando com ela, né? A perspectiva dela seria muito menor de ter um casamento, porque a sogra estava tentando privá-la de acompanhá-la e morrer solteira para sempre, porque naquela época ela teria que ter outros filhos, né, para que assumissem a Ruth. Só que os dois únicos filhos que ela tinha morreu. Tipo, se tivesse morrido só um, o que restou mesmo com a outra esposa assumiria a Ruth, para que desse sequência àquela geração. Então a gente entende o quê? Que por conta de Ruth ter sido fiel e não ter negociado os princípios de Deus, ela obteve honra, ela obteve uma vitória, ela obteve, as mãos de Deus estavam sobre ela, né? Ela demonstrava caráter até na hora que Boaz permitiu ir lá colher as espigas de milhos, e ela agiu da forma correta. As pessoas do campo a admiraram, e ele a admirou, olhou diferente por conta da conduta de Ruth, sabe? Então a gente precisa
entender qual é a conduta que Deus quer que a gente tenha. O que Deus espera de nós. O que Jesus faria em nosso lugar em determinadas circunstâncias da vida que a gente passa. E não tomar as nossas decisões pela nossa vontade, pelo nosso bel prazer, porque às vezes, quando a gente negocia os princípios de Deus, isso pode ser realmente fatal. Tem pessoas que negociam os princípios de Deus e depois, quando vem as consequências, não aguentam o peso, a carga. E esquece que Cristo levou sobre si os nossos pecados e se condena por si só. E a gente vai falar de pessoas que negociaram princípios. E pasmem vocês, algumas delas estão no Novo Testamento, onde às vezes a gente acha, só a graça, a graça, a graça, a misericórdia. Realmente Deus é extremamente misericordioso, mas Ele gosta das coisas certas. Uns mentiram, outros desejaram a mulher do próximo, outros foram rebeldes. Todos eles negociaram os princípios de Deus. E a gente precisa ficar atento, porque as consequências de se negociar princípios são grandes e às vezes a gente não está preparado para lidar com essas consequências. E isso leva a gente à morte espiritual ou até a morte física. Por isso, tantas pessoas aí têm se suicidado por causa que elas não se perdoam por determinadas situações ou não conseguem lidar com algo, uma circunstância que estão vivendo, que às vezes foi causada pelas atitudes delas mesmas. Então a gente precisa vigiar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a minha vida e ele quer destruir a sua vida. Mas se eu estiver lavada pelo sangue, estiver firme na rocha, ele não pode nos tocar. Ele não pode nos derrotar. Mas a gente precisa estar na posição que Deus espera de nós. E muitos de nós temos negociado essa posição que Deus já nos falou, que Deus já nos direcionou. Muitos de nós já conhecemos o chamado que temos, mas temos negociado os princípios do Senhor. E isso é muito sério. Lá em Lucas 22, 47 e 48, a gente vai falar sobre Judas. A consequência. Primeiro, o que Judas fez, né? Judas traiu Jesus. Mas ele traiu Jesus. Mas quando a gente negocia princípios, primeiro a gente trai a Deus. Porque Deus espera de nós que a gente não negocie. Deus espera de nós que a gente permaneça firme, que a gente vença aquela tentação, que a gente vença aquela circunstância, para a gente galgar mais um degrau na nossa vida espiritual. Olha só, Lucas 22, 47 e 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E para completar, a gente vai lá em Mateus 27 para ver o que aconteceu depois que Judas traiu, né? Muitos de nós sabemos, mas é importante a gente testificar aqui na palavra, para não ficar como uma coisa que eu estou falando de mim mesma. Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Não aguentou a consequência do pecado. Não aguentou a consequência de ter negociado princípios.
de ter traído o líder dele, de ter traído o Deus dele. E achou que dando cabo da vida resolveria tudo. Quantas pessoas têm feito isso, né? Não é assim que se resolve as coisas. Mas negociar princípios pode ser fatal. Negociar princípios traz consequências grandes. Às vezes, consequências de geração. Às vezes não influencia a nossa vida e vai influenciar dos nossos filhos. A gente precisa, ter consciência, entender as armadilhas do inimigo, porque a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual. Assim diz a palavra de Deus. Eu vou falar de Corá, mas eu nem vou ler, porque o texto é enorme, mas se vocês quiserem, é a partir de Números 16. Corá também, ele se rebelou contra o líder dele. E ali, quando ele se rebelou, mais 250 homens se rebelaram junto, né? O que aconteceu? O chão se abriu e engoliu Corá e toda a corja dele, né? Resumindo, assim, pra gente não se estender. Então, Corá também negociou princípios, a rebelião. Quando a gente acha que o nosso líder não é capacitado para estar ali, quando a gente acha que o nosso líder a gente não vê o nosso líder como uma pessoa que foi ungida por Deus e a gente começa a achar um monte de defeitos. Ei, Deus não te chamou aqui para ser juiz, porque Ele é o juiz. Deus não te chamou aqui para julgar ou para ficar observando os erros do seu líder. Deus te chamou aqui para que você ganhe almas, para que você tenha uma vida restaurada, para que você viva o reino na terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a falar mal das pessoas que oram por nós, que pagam um preço e que a gente às vezes não tem noção do que é. Porque isso é muito sério. É bíblico. Vai lá em Números 16. Davi também negociou princípios. Davi, ele desejou Batseba, né? E quando ele chamou ela até o palácio, e ali ele coabitou com ela, ele negociou princípios. Ele cometeu adultério. Através desse adultério, ele cometeu um assassinato. Porque ele depois se arrependeu, chamou Urias, que era o esposo dela, para vir ter com ela, só que Urias não se achou no direito de ir coabitar com a esposa dele e ficou lá na porta do palácio, porque ele sabia que os amigos dele estavam lá na guerra. E aí veio as consequências, mas muitas consequências. O primeiro filho de Davi com Betseba morreu. O filho de Davi estuprou a própria irmã e veio a ser morto. Uma coisa atrás da outra. Tá vendo aí o que eu tinha falado? Quando a gente negocia princípios de Deus, como que isso pode influenciar a nossa geração que está abaixo de nós e não só as nossas vidas. Às vezes a gente fala assim, eu sou dono da minha própria vida. Realmente, você tem um livre-arbítrio. Que tal usar o seu livre-arbítrio para fazer a escolha certa? Para fazer as escolhas que vão te levar a galgar coisas maiores. A fazer escolhas que vão te levar para um patamar maior espiritual e para coisas eternas. Porque as coisas advindas do mundo são passageiras. É um momento que eu me sinto bem, que não sei o que e tal. E quando passa? Quantas vezes a gente tem negociado princípios, né, se justificando e até usando textos bíblicos isolados para justificar aquilo que a gente quer errar, mas que a gente sabe que é
erro e que Deus não concorda com aquilo. Todos os sentimentos de vingança, rebeldia, mentira, enganação, tudo isso não pode advir de outra pessoa, gente. Satanás, Lúcifer caiu por quê? Porque quis ser maior que Deus. Porque almejou um trono que não era dele. E ele tinha tudo. Ele estava lá, era o braço direito de Deus. Às vezes a gente não se contenta com aquilo que a gente tem. Antes da gente pecar, antes da gente negociar os princípios, ser sugerido na nossa mente. Que tal quando vier a sugestão a gente dizer não e agradar o coração de Deus? Eu te garanto que quando a gente começa a dizer não pro pecado e a gente decide não negociar os princípios de Deus, a gente é honrado, assim como Ruth foi. E para fechar, eu quero deixar a história de Ananias e Safira, que também está no Novo Testamento, é lá em Atos 4, 32, 33. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Isso é a igreja. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aí a gente vai pular lá para Atos 5, a gente vai ler do 1 a 11. Entre Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes ao homem, mas mentistes a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando e o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. E a gente acha que esse tipo de coisa só acontece na Bíblia. Mas assim, isso serve de quê? Será por que isso foi colocado na Bíblia? Foi colocado para nos alertar, gente. Negociar princípios é muito sério. Eles, em comum acordo como casal, eles mentiram ao sacerdote, no caso ao apóstolo, que naquela época, essa igreja de Atos, eles vendiam tudo que possuíam e eles dividiam conforme a necessidade de cada família, não faltava nada para ninguém, era tudo em comum acordo, era tudo compartilhado, sabe? Era uma igreja assim maravilhosa. E eles tentaram burlar
aquilo que tinha sido acordado, combinado, achando que estavam enganando o líder deles. Mas na verdade, eles estavam enganando a Deus. Isso trouxe o que? Morte para ambos. Negociar princípios pode ser fatal. E está nas suas mãos hoje escolher. Voltar para casa do Pai. Se voltar para a presença de Deus. Se voltar a fortalecer de maneira a dizer não ao pecado, a dizer não à mentira, não à traição, não à rebelião, não a tantas coisas. E dizer sim para Deus. Sim, Senhor, eu sou fiel. Eu quero ser como Ruth, que mesmo já tendo conhecido o outro lado, quando conheceu a Deus, não negociou princípios e não abriu mão de estar na presença de Deus e de obter o melhor que Deus tinha para ela. Quando a gente não negocia princípios, os planos de Deus se concretizam na nossa vida. E agora eu quero orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor. E mais um vídeo, Senhor, vai para o canal. Glória a Deus. Que cada pessoa, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo seja tocada pelo Teu Espírito. Que elas possam entender, Pai, que estar na Tua presença e não negociar princípios é a melhor escolha que podemos fazer. Que todo espírito maligno que atormenta as pessoas, que assedia as pessoas a negociarem os princípios, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um que está assistindo esse vídeo. Fala aos seus corações, que eles possam decidir nesta hora, Senhor, a estar junto contigo, ser fiel a Ti, porque o Senhor é fiel conosco. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Se você gostou desse vídeo, se falou o seu coração, compartilha, curte, se inscreva lá no canal, ok? Eu agradeço a todos, que Deus os abençoe.